Vamos começar agora então o nosso primeiro tema, que é otimização em anestesia no cenário da saúde suplementar e no cenário da saúde pública. O coordenador dessa mesa é o Dr. Luiz Fernando dos Reis Falcão. Ele é professor e chefe da disciplina de Anestesiologia e Dor da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp. Ele é diretor de Relações Internacionais da Sociedade Brasileira de Anestesiologia, SBA, e diretor de Práticas Médicas da Anestesia. Como debatedores, nós temos os doutores Enis Donizete Silva, que é anestesiologista, ex-presidente da SAESP, ex-diretor de defesa profissional da SBA, presidente da Fundação para a Segurança do Paciente e criador e apresentador do canal Paciente de Alto Risco, que vocês podem acompanhar no Instagram, no YouTube e em diversas redes. E a professora Ana Maria Malik, que é doutora em Medicina Preventiva, professora titular da Escola de Administração de Empresas de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas, e membro do Comitê de Saúde do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, o IBGC. Agradeço a todos pela presença e, doutor Falcão, peço então que você faça a sua fala introdutória sobre a importância desse tema. Bom, obrigado, Cris, obrigado a SAESP pelo convite, né? Um prazer estar aqui ao lado do Dr. Enis, doutora Ana, para a gente conversar um pouquinho sobre esse tema da parte da otimização da anestesia em dois cenários tão importantes e que têm muitas diferenças, mas tem às vezes muitas soluções que são parecidas, né? Na saúde suplementar e na saúde pública. E esse tema, pelo menos no meu ponto de vista, ele se torna cada vez mais importante porque ele é um dos temas que não só traz o benefício a um dos nossos principais stakeholders, vamos colocar dessa forma, que é o paciente, mas também nos coloca à mesa com gestores, hospitalares, nos coloca à mesa com gestores seja da saúde suplementar, com as operadoras de saúde, né, ou com da saúde pública, assim por diante. Então, quando falamos no paciente cirúrgico, nós estamos falando hoje de um paciente que a gente precisa fazer garantia da qualidade, da segurança da nossa assistência, precisamos reduzir complicações no pós-operatório, precisamos otimizar em termos de recursos e resultados clínicos, e a gente sabe que existe um desbalanço na nossa saúde para a quantidade de demanda, com a quantidade de estrutura que a gente tem para atender aos nossos pacientes. E na saúde suplementar, o grande desafio econômico, né, que é fazer aí um match de uma forma sustentável, né, que seja sustentável para todos, seja sustentável para o plano de saúde, seja sustentável para o hospital, seja sustentável para os profissionais de saúde, no final do dia seja sustentável para o próprio paciente que paga essa conta no final do mês. Então, acredito eu que a anestesia ela tem um papel, um ponto aí, um pilar fundamental, porque ela cuida desse paciente cirúrgico em todo o seu perioperatório, antes, durante, depois. Aqui a gente vai ter então a oportunidade de discutir um pouquinho, né, falando da qualidade do paciente para reduzir complicações, falando da gestão, né, desse sistema que hoje se torna cada vez mais complexo. E nós, como profissionais, precisamos sair da nossa realidade de 30 metros quadrados com uma sala cirúrgica, né, doutor Enis? Então, que é o que a gente gosta muitas vezes de fazer mesmo, né? A gente gosta de cuidar do paciente, estar à beira do leito, mas para isso se tornar sustentável, a gente precisa saber o que acontece fora, participar fora dessa sala de 30 metros quadrados, realmente sentar à mesa com esses gestores para transformar todo esse sistema tão complexo numa forma sustentável. Excelente. Pegando esse seu gancho, então, como é que o profissional, né, anestesiologista, pode ser parceiro dos hospitais nessa otimização dos processos perioperatórios? Perfeito. Eu acho que assim, dando um kickoff até na discussão, né, para logo na sequência a gente discutir um pouquinho mais, o que eu poderia dizer de uma forma bem simples é, novamente, o anestesiologista precisar entender o que acontece além dos 30 metros quadrados da sala cirúrgica. É a gente entender quais são as dores dos hospitais, entender quais são as dores do sistema de saúde, seja ele no seu sistema público ou na sua saúde suplementar, e tratar como parcerias para chegar a transformar esse sistema, ajudar a transformar esse sistema em algo sustentável.
Muitas vezes você se encontra num processo de negociação que você acha que estar de lados opostos da mesa significa interesses opostos, mas os interesses são os mesmos. O interesse de um sistema sustentável. Então, como que a gente faz para que a gente tenha esse modelo de conversa, um modelo de conversa ganha-ganha, que seja bom para todos, porque a gente sabe que um modelo de negociação que seja de soma zero, na saúde não funciona. Então, a anestesia precisa entender como fazer isso, a anestesia precisa entender como que a gente, falando não de uma forma pejorativa, mas lá no chão de fábrica, coordenando uma equipe médica, por exemplo, pode trazer sustentabilidade para esse paciente cirúrgico e que converse, né, com as necessidades do hospital, que converse com as necessidades do sistema de saúde, principalmente trazendo qualidade, segurança, protegendo os nossos pacientes. Então, novamente, o anestesista está numa posição privilegiada porque ele está no perioperatório do paciente, se ele sair desses 30 metros quadrados da sala cirúrgica. Muito bom. Lembrando a todos que nos assistem que estamos aqui ansiosos pelas perguntas de vocês e eu vou fazer essas perguntas, trazer as contribuições da nossa audiência ao longo da discussão ou ao final dela, tá bom? Doutor Enes, eu acho importante aqui discutir com o senhor a questão do valor que o anestesista entrega. Ele entrega mais do que uma boa anestesia, não é isso? Ele é o guardião do paciente no centro cirúrgico, em todo esse processo perioperatório. Queria que o senhor explicasse como o anestesista é um valor ali, uma peça fundamental na qualidade, na segurança que o hospital inteiro entrega, né? Perfeito. Eu acho que o primeiro ponto, que para a gente poder entender o papel, é entender a formação do médico anestesista no Brasil. O médico anestesista no Brasil, ele faz a faculdade de medicina, uns 6 anos, depois ele faz mais 3 anos de programa de especialização, seja num programa da Comissão Nacional de Residência Médica ou num programa da Sociedade Brasileira de Anestesia, e por vezes existem lugares que fazem as duas coisas. Quando a gente compara isso com o mundo, tem um trabalho muito interessante mostrado fora, que é o seguinte: 7 de cada 10 habitantes da Terra não têm acesso à anestesia e cirurgia segura. Pois bem, então a partir daí, na hora que você tem uma formação estruturada e organizada, você oferece um profissional com melhores ferramentas e melhor tecnologia, melhor conhecimento para poder cuidar do paciente. A outra coisa que eu acho muito importante aqui no Brasil é a questão da regulação e da organização da anestesia em si. A gente tem uma resolução, que é do Conselho Federal de Medicina, que reza a prática da anestesia desde o cuidado pré-operatório, desde se quer ser consulta, se é avaliação, e vai até o final, até o paciente ter alta. Mas mais por isso, ela perpassa por um outro ponto importante. Porque no artigo 5º ela fala, para melhorar a segurança do paciente e garantir um melhor cuidado, é interessante que o serviço de anestesia crie documentação sobre eventos adversos, sobre indicadores. Então, veja só, na hora que você tem uma estrutura como essa, primeiro, se a gente for comparar com aquela frase dos 7 de cada 10 que não tem ambiente seguro, a gente está numa situação um pouco melhor. Ao mesmo tempo, eu entendo que a gente tem uma situação no país em que a organização do modelo de cuidado, ela tá muito próxima do anestesista dar uma mudança. Então, recentemente teve um concurso para professor titular da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Quem ganhou esse concurso foi o professor Marcelo Gama Abreu, e nós vamos trabalhar juntos num projeto, transformar a anestesia em medicina perioperatória. Por quê? Porque quando a gente olha o contexto do médico anestesista hoje, ele ampliou muito. Ele cuida no pré-operatório, ele cuida no intra, ele cuida no pós, ele cuida da dor, ele faz anestesia regional, ele faz gestão, ele conhece como poucos toda a jornada do paciente cirúrgico, ele sabe onde é que estão os gaps, onde é que estão as soluções de continuidade. Então ele pode oferecer muito mais, mas mais do que isso. Na hora que ele entende o processo da anestesia, a gente começa a discutir hoje a questão, como é que nós vamos pagar esse anestesista? Vamos pagar pelo procedimento em si, vamos pagar por performance. Agora, o que é performance em anestesia? Pegar a veia direito? Não deixar o cara ter dor? Não deixar o cara ter náusea e vômito? Deixar o doente vivo? Já está resolvido, porque tem um trabalho muito bacana que mostrou o seguinte: a taxa de mortalidade intraoperatória nunca foi tão baixa como na história hoje da medicina.
A própria Academia de Medicina Americana reputa a anestesia como uma especialidade que mais contribuiu para a segurança do paciente nos últimos 20 anos. Então, a gente está numa situação hoje, eu diria que muito mais interessante. Mas eu queria deixar um pontinho aqui para a gente discutir depois, que é a questão da escala, que é a questão da gente sair dos 33 metros que o Falcão falou e entender o contexto, entender o cenário. A gente faz em torno de 15 a 17 milhões de procedimentos por ano no Brasil. A gente faz 350 a 400 milhões de procedimentos por ano. O anestesista pode ser um vetor super importante de uma série de coisas, de eficácia e efetividade. Muito bom, ótimo. Professora, pegando esse gancho do professor Enes, pensando aí no comprometimento do anestesista com qualidade e segurança, como é que ele pode contribuir para que o hospital alcance melhores resultados, até mesmo em termos de redução de custos assistenciais e em questão também de bons indicadores de performance, né? Como que esse profissional pode contribuir? Bom, olá, eu queria primeiro fazer um disclaimer, eu quero agradecer muito a oportunidade de estar aqui com o meu amigo Enes e com a minha amiga Cris, e conhecer o professor Luiz Fernando. Eu acho que a gente tem que começar com a colocação de que, no fundo, em 2024, ou na terceira década do terceiro milênio, a gente precisa perceber que a maioria dos profissionais, principalmente médicos, tem uma posição importante na gestão, porque quem faz gestão não é só aquele que tem o nome de gestor. Então, durante o ato operatório, antes e depois, para falar em medicina perioperatória, o anestesista está em contato com uma equipe enorme, que não é só o cirurgião e não é só o pessoal que está nos tais 33 metros. Né? Então, a gente precisa pensar que a qualidade, a segurança são aspectos que deveriam perpassar todo o aspecto do sistema de saúde, da jornada do paciente. O número de 7 em cada 10, né, que o doutor Enes citou, é um número aterrorizante, porque nós estamos falando em 3 em cada 10, que é uma porcentagem muito pequena de gente que tem acesso. Então, uma das questões que é discutida hoje a cada dia mais é que, pensando no mundo, nos objetivos do desenvolvimento sustentável, a redução das diferenças entre os países tem que ser uma meta. Então, a formação do anestesista e pensar na equipe de anestesia e pensar na forma pela qual todos os que necessitem de anestesia, não só durante a cirurgia, mas em outras circunstâncias, tenham acesso a profissionais bem formados, né, é fundamental. Então, a gente precisa pensar na formação do profissional, a gente precisa pensar em formas de oferecer para o paciente um cuidado seguro, e esse cuidado seguro começa na hora em que a gente está pensando em oferecer saúde para o anestesista, também para o anestesista, mas principalmente para o cidadão, antes de ser paciente. Quer dizer, é claro que se o cidadão chegar num procedimento cirúrgico com mais saúde, vai ser mais fácil a vida para todo mundo. Isso dá para fazer? É muito difícil. Mas eu acho que essa é uma briga que a gente tem que fazer. Eu sempre gosto de citar, já que nós estamos num fórum que olha para a qualidade e segurança, o professor Berwick tem um artigo que fala dos determinantes morais da saúde. E nesses determinantes morais ele coloca que muita gente vai para o serviço de saúde porque as outras condições de vida nas quais ele está não estão dadas. Então ele vai procurar apoio num serviço de saúde. E aí a pergunta dele será que o papel do profissional de saúde
deveria se limitar a atender esse cidadão quando ele vai para o serviço? Então, eu acho que essa é uma questão. E agora eu estou estudando, por causa de uma aluna minha na GV de graduação, que está indignada, que bom, com o cigarro e principalmente com o vape. Então, eu estou pensando nessas coisas que, assim, o vape não é permitido no Brasil, mas se algum de nós tentar comprar agora, o vape chega antes do final do evento. Não, não é que vai comprar. O vape chega aqui antes do final do nosso evento. Exatamente. Doutor Falcão, a adoção dos protocolos ERAS contribui para a redução dos custos e aumento das margens de lucro dos hospitais. Eu queria que você explicasse em linhas gerais o que são esses protocolos e quais são os resultados que vocês conseguiram nos estudos com cirurgia bariátrica lá na Unifesp. Não, perfeito. Eu acho que assim, antes colocando todo mundo na mesma página, né? Quando a gente fala ERAS é uma das iniciativas que é de Enhanced Recovery After Surgery, que são iniciativas de otimização perioperatória. E aí eu acho que vale a pena a gente dividir, até porque o doutor Enes e a doutora Ana citaram essa questão de acesso, né? Que é muito importante. Então, as várias esferas que a gente tem em relação a isso. Começando de cima para baixo, vamos colocar dessa forma. 2/3 da população mundial não tem acesso à saúde, não tem acesso à cirurgia e anestesia seguras, né? E isso tem sido discutido a nível da Organização Mundial de Saúde. Hoje eu tenho contribuído lá dentro da Federação Mundial, a gente participa das reuniões da Organização Mundial de Saúde e da OPAS também, onde a gente teve algumas vitórias de aprovações de resoluções, igual a 78.6, que é uma resolução que fala sobre o National Surgical Obstetric Anesthesia Plan, que são planos nacionais de acesso à cirurgia. No ano passado tivemos a aprovação na última Assembleia da OMS da Eco Resolution, que traz o plano cirúrgico para dentro de cuidados de emergência, que entra como saúde pública, é onde tem o dinheiro. Então, lá neste nível macro, estamos falando de Organização Mundial de Saúde e Organização Pan-Americana de Saúde. Muito tem sido feito e a gente tem conseguido algumas vitórias. Só que aí você vai para o próximo degrau, que são dentro dos países. Como que isso precisa ser implementado? No Brasil, a gente ainda está muito atrás quando fala na América Latina. O primeiro foi o Equador, com o Alfredo Borreiro, o vice-presidente. A gente tem tido vários contatos com ele, feito reuniões em conjunto para tentar capilarizar isso para o Brasil, porque o Equador já tem algo mais estruturado. Bom, dentro do Brasil, como que a gente consegue começar a estruturar isso? Claro, tem que envolver quem é o dono da caneta, né? Então é governo e tem que envolver saúde suplementar para dentro dessa discussão. Mas como eu falei, existem dores distintas. Vamos falar de dores agora, especificando um pouquinho o braço aqui da saúde suplementar. A saúde pública fica um pouquinho mais complexo, mas para exemplificar devido ao nosso tempo curto. Dentro da saúde suplementar. Dentro da saúde suplementar hoje, que é uma grande dor que a gente passa, é a questão da sustentabilidade. Custo assistencial elevado para as operadoras de saúde, sendo que essas operadoras de saúde começaram a mudar o modelo de pagamento para os hospitais, fazer um modelo de pacote, de bundle payments. Antes era um modelo volumétrico, eles recebiam por produção, independente do resultado, como o doutor Enes falou, né? Como que vai pagar, né? É melhor resultado, é maior produção? Não produzir mais não quer dizer que o resultado seja melhor. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, antes os hospitais recebiam por produção, agora começaram a receber não por resultado, porque esse modelo ainda está em amadurecimento, mas começaram a receber por pacotes. Pacote significa, para essa cirurgia eu te pago essa quantidade de dinheiro, se você fizer e ficar mais caro, o problema é seu, se você fizer e ficar mais barato, parabéns, você ganhou lucro. Bom, o gestor do hospital ele precisa estar muito bem alinhado dentro da sua própria instituição, porque existem duas formas de você agora fazer a gestão. Estamos capilarizando agora dentro do hospital. Estamos falando ali dentro do hospital. Existem duas formas de você fazer a gestão. Ou é o gestor que eu costumo falar que é o de planilha, corta isso que é caro, corta isso que é caro, corta isso que é caro, não pode mais usar isso aqui. E existe o gestor que senta com a equipe, que senta com as pessoas e fala assim, como que a gente vai garantir a melhor qualidade e assistência dentro das nossas possibilidades? E nos coloca à mesa.
É aí que o anestesista ele precisa aproveitar esta brecha e ele precisa estar sentado à mesa. Por quê? Novamente, não de uma forma pejorativa, mas a gente lá no chão de fábrica conseguiria ajudar o hospital a fazer um match de sustentabilidade dentro da realidade dele. Uma das formas de se fazer isso são projetos de otimização perioperatória, onde o ERAS é um exemplo. Então, o ERAS ele é um exemplo, existem vários outros, onde é um processo de otimização perioperatória, que se você pedir para eu simplificar isso em uma frase, isso significa que são medidas baseadas em evidência, ou seja, não é achismo, realizado por uma equipe multidisciplinar, como a doutora Ana falou, não é só o anestesista, não é o cirurgião, tem um enfermeiro, tem um fisioterapeuta, tem um nutricionista, tem uma série de profissionais, que são medidas baseadas em evidências realizadas por uma equipe multidisciplinar no perioperatório, antes, durante e depois. Então, quando você faz isso, já foi provado na literatura que você consegue reduzir complicações no pós-operatório, que você consegue reduzir tempo de internação hospitalar e que você consegue melhores resultados econômicos, vamos dizer dessa forma. Bom, como que se faz isso de forma muito rápida? A gente precisa ser problema específico, solução específica, porque o ERAS ele é um pacote, ele é um bundle. Eu evito usar o termo protocolo, porque ele não é um protocolo, ele é uma modalidade de pensamento, ele é um mindset. Então, o que significa que a gente pega esse conjunto de medidas clínicas baseadas em evidências, onde tem resultados que mostram a redução de processo inflamatório, redução de estresse cirúrgico, redução de complicações no pós-operatório. E quando eu falo a gente precisa ser problema específico, solução específica, vamos pegar então o exemplo da bariátrica que você falou. Quais são os principais problemas da cirurgia bariátrica? A cirurgia bariátrica, primeiro, ela é um procedimento altamente previsível, eletiva, num paciente de alta complexidade, porque se um obeso complicar, é horrível, né? E dentro de um modelo muito padronizado, que hoje, dentro desse modelo econômico que eu falei, ele está empacotado. Os planos de saúde empacotaram o valor da cirurgia bariátrica. Portanto, quais são os problemas que mantêm esse paciente no hospital no pós-operatório? Primeiro, dor. Segundo, náusea e vômito no pós-operatório. Esses são os dois maiores problemas. Existem outros. Depressão respiratória, complicação pulmonar, existem outros. Mas esses são os primeiros. Então, qual é o pacote de medidas baseado em evidências que a gente pode tomar por uma equipe multidisciplinar para se reduzir esses problemas? Isso está publicado na literatura, né? Essas recomendações, que se chamam recomendações da Era Society, estão publicadas. Mas o difícil é como que a gente coloca isso na prática clínica. Esse é o problema. A implementação, e não é nem o gestor, o próprio médico. Porque a medicina ela vive de muito dogma. Que é o dogma é assim, eu faço assim, é meu jeito de fazer, eu gosto de fazer desse jeito. Não quer dizer que o meu jeito de fazer é o mais correto. Então, como que você faz essa mudança de cultura? Se a liderança da anestesia não estiver alinhado com a liderança dos hospitais, com os gestores, para essa mudança de cultura, isso não acontece. A gente fez um piloto, o Guinter está aqui, o Guinter foi também comandante desse projeto do piloto, que a gente fez dentro de um hospital privado em São Paulo para cirurgias bariátricas com 250 pacientes. Porque uma das barreiras, muitas vezes, com o gestor é que quando você pega a literatura e mostra, ele fala, isso funciona no papel, não funciona na prática, isso é uma realidade dos Estados Unidos e da Europa, não é uma realidade do Brasil. Mostramos que se fizermos isso no Brasil, a gente reduziu tempo de internação hospitalar em 26%. A gente reduziu o custo para a operadora de saúde em 12,5%. E a gente reduziu o custo variável do hospital para a realização deste procedimento em 18%. Ou seja, sem aumentar reinternção e reoperação. Porque o outcome principal não é tempo de internação, não é dar alta mais rápido possível, porque dar alta é fácil. Você dá alta, ele complica, volta no hospital no dia seguinte. Uhum. A questão é que o paciente tem que estar otimizado e preparado o suficiente em condições de ter alta. Consequentemente, o tempo de internação vai ser menor. Portanto, se a gente reduz em 26% o tempo de internação hospitalar, o que significa isso? Melhora de eficiência operacional dos leitos, melhor turnover dos leitos. Se a gente reduz em 12,5% o custo para a operadora de saúde, o que acontece? Você consegue fazer um match dentro de modelos de pacotes, se tornar mais atrativo para a operadora de saúde. E se você consegue reduzir os custos em 16%, um custo variável, por exemplo, para o hospital, isso significa o quê? Melhor margem de resultado para o hospital.
Porque a margem nada mais é do que o quanto você recebeu, o quanto você gastou. Então, você melhora a margem do hospital. Esse é o modelo ganha-ganha. Ele é um modelo que, para o paciente, tem um resultado clínico melhor. Para a operadora de saúde, ele se torna mais sustentável. Para o hospital, ele se torna melhor, porque melhora a margem, melhora a turnover de leito. Só que quem consegue fazer isso é quem está lá no chão de fábrica, é quem está no dia a dia, quem está no front. E é por isso que a gente precisa estar alinhado com todos os níveis de gestão. Aonde hoje está a grande discussão e que é difícil, isso tem custo para ser feito, né? A equipe que está lá fazendo isso, se a equipe do Dr. Enes faz isso, o Dr. Enes está investindo para fazer isso. E como é o modelo de remuneração da anestesia hoje? Quando você injeta Propofol, não é? É o ato da anestesia. Se ele fez anestesia, ele ganha. Se ele não fez anestesia, ele não ganha. Tudo isso que a gente está discutindo, quando você coloca a mesa para discutir, olha, vamos falar de share saving, se ficar melhor para você, fica melhor para a gente. Eu não estou dizendo para você colocar upfront o dinheiro, não é nada disso. Mas deixa a gente participar desse modelo. Bom, a gente nem visibilidade tem, né? Dentro do hospital. Então, a gente precisa ultrapassar essa barreira de desconfiança. Os gestores precisam enxergar que as equipes elas são parceiras, mas a gente também precisa oferecer soluções. Esse é um exemplo que você deu aqui para a gente oferecer como solução. Excelente. Professora, ele mencionou as dores que são relativamente diferentes no sistema público e no sistema privado. Queria que você fizesse um apanhado desse cenário, né, e como que os anestesistas podem ser parceiros, seja no SUS, seja nas instituições privadas. Então, eu ouvi com muito interesse o que o professor Luiz Fernando falou, porque, primeiro, isso reflete aquilo que é dito em qualquer fórum em que se discute saúde ou gestão em saúde, que é a fragmentação. É a fragmentação do sistema, é a fragmentação do cuidado, é a fragmentação do paciente, é a fragmentação de qualquer coisa. Então, ouvir as suas palavras me ajudou a construir um raciocínio, que é ótimo. Mas a primeira coisa que me chama a atenção é assim, só dá para chamar uma parte para conversar se houver duas partes que queiram conversar. Porque o ponto que o senhor trouxe foi o que acontece na ponta da linha. E a ponta da linha é muito distante, em geral, da gestão. Na ponta da linha pode haver protocolos, pode haver um monte de combinados, mas a hora que está, por exemplo, o paciente na frente, ou junto com o cirurgião e com o anestesista, vai ser necessário tomar decisões que não estavam previstas no protocolo. E não dá para fugir, porque isso é uma realidade. E aí, assim, essa coisa que o senhor colocou, né? Isso acontece em outra realidade. Hoje em dia, a gente já está acostumado a falar em evidências do mundo real. Quer dizer, o maravilhoso mundo de Bob, Alice no País das Maravilhas, é bem bom para a gente conseguir contar uma história. Mas, e por isso que está na moda a palavra narrativa. Mas é por isso que hoje em dia a gente tem que pensar no que acontece quando estamos todos juntos ali e tem um paciente que precisa ser atendido, além de todos os demais. Então, é diferente o jeito que o sistema público e o sistema privado olham para o paciente, não deveria ser. No entanto, por quê? Porque, embora ambos paguem, e paguem muito, né? Porque no setor público pagamos todos pelo sistema, né? O meu imposto, eu fico muito revoltada quando eu acho que ele está sendo mal gasto, mas no setor privado também é alguém que está pagando e ninguém lembra disso. Quer dizer, um lado está buscando resultado financeiro e o outro lado não necessariamente tem claro o que está buscando, em tese deveria estar buscando a saúde da população. E nos dois casos existe uma falácia, que é o entendimento de que tem que ser o menor custo. Jamais é o menor custo. Tem que ser a melhor utilização possível do recurso.
Só que a melhor utilização possível do recurso é uma no setor privado e outra no setor público, porque eles têm lógicas diferentes. Agora, existe um pedaço que é igual em ambos, que chama os processos. Então, não dá para jogar dinheiro fora em processo. Não dá para jogar dinheiro fora em sistema de informação, que, aliás, é uma falha descomunal do nosso sistema como um todo. Não dá para jogar dinheiro fora com exame desnecessário e nem com remédio vencido. Então, esses pontos são pontos que tranquilamente têm que ser endereçados no setor público e no setor privado. O que é diferente é o acesso. No Brasil, onde se fala tão mais do setor privado do que do setor público, vamos lembrar que o setor da assistência suplementar só cobre de 25% a 30% da população. Quer dizer, 70% da população brasileira depende do setor público para qualquer tipo de acesso. Então, programas ou projetos como o ZOI, né, que acabou de ganhar um prêmio, que leva assistência de altíssima qualidade para lugares onde onde as pessoas só têm acesso ao setor público, é maravilhoso. E se a gente olha para o mapa do Brasil, a gente vê, inclusive, isso, quer dizer, a distribuição da assistência suplementar no Brasil, ela segue a distribuição de renda. Quer dizer, os lugares onde mais há saúde suplementar, o dado é disponível no site da ANS, Distrito Federal, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, basicamente. Até mesmo Minas Gerais, que tem muita saúde suplementar, mas tem na região metropolitana de BH. Então, a gente precisa pensar que o Brasil é muito desigual, e aí o mundo real tem a ver com isso. Portanto, voltando para o começo, o que precisa é que os profissionais da ponta da linha queiram conversar com quem está na gestão mais distante da ponta da linha e que quem está na gestão queira conversar com a ponta da linha. A gente fala em solução ganha-ganha, mas a gente não tem a menor ideia do que significa ganha. Porque para alguns ganha é o que entra no meu bolso, mas para outros ganha é o que acontece com a minha saúde. Então, quando a gente pensa num paciente de cirurgia bariátrica, tem gente que fala que de vez em quando precisa ganhar mais peso para entrar no padrão que permita isso. Mas isso, sob o ponto de vista de quem vai intervir, é uma catástrofe. Então, nós estamos falando de um mundo no qual não se conversa. E sem conversar, não se sai do lugar. Não se sai. Falando em conversa, doutor Enes, na prática, os profissionais, os anestesistas, estão conseguindo demonstrar aos gestores que eles são estratégicos, até mesmo na redução de custos? Olha, Cris, a primeira coisa que a gente tem que melhorar é a nossa autoestima, sabe? Por quê? Porque, na verdade, veja só, o anestesista, ele se acostumou no passado a ser, na verdade, uma linha auxiliar. Ele era uma linha auxiliar do serviço diagnóstico, ele era uma linha auxiliar do hospital, do cirurgião. Então, ele se acostumou a ficar quietinho no cantinho dele e não se manifestou, e não se colocou. E não se colocou com todas aquelas evidências que eu falei anteriormente do ponto de vista médico. Do ponto de vista médico, o médico anestesista é um fulano muito encorpado do ponto de vista de conhecimento. Ele pode sim fazer muito mais. Então a primeira coisa que eu acho é recuperar isso, é colocar isso para cima e ele sair dessa... Agora, para ele sair, ele vai ter que ter ferramentas. Aí ele vai ter que contar com a Ana. Ele vai ter que buscar cada vez mais estruturas do ponto de vista de conhecimento, porque como é que funciona na prática? Você se destaca na clínica, o cara fala, puxa vida, você não quer ocupar esse cargo? Você não tem a mínima qualificação, você não tem as mínimas ferramentas para aquilo. Você perde um excelente médico e ganha um péssimo gestor. Péssimo gestor. Então, assim, a primeira coisa é procurar a GV, conversar com a Ana, se qualificar melhor, se organizar melhor. Segunda coisa super importante é ganhar uma evidência pelas publicações. Se a gente for buscar o ERAS, como o Falcão falou,
99,9% dos trabalhos são de fora. Se eu for buscar evidência, vamos falar sobre náusea e vômito pós-operatório, protocolos nacionais. Cadê o protocolo nacional que fala sobre náusea e vômito no pós-operatório? De inúmeras sociedades fizeram isso ao longo do coisa. Então a gente tem uma super oportunidade, na minha opinião, de se mostrar de uma maneira mais organizada e mais formal. Porque aí o gestor vai me enxergar. Porque o gestor, ele enxerga dados e informações. Ele precisa de evidência. Ele precisa de evidência. Uhum. E aí tem um cenário que eu acho que vale a pena a gente deixar na cabeça das pessoas. 70% a 80% daquilo que é investido nos pacientes cirúrgicos é investido em 12% a 13% dos pacientes. São os pacientes de alto risco. Então, se você trabalha de uma maneira muito organizada e firme nisso aqui, você consegue reduções significativas para todos, para a saúde suplementar, seja para a saúde pública. Porque os doentes seletivos, eles consomem 25% a 30%. Mas eles são, dos 14 milhões que a gente está falando no Brasil, eles são 13 milhões. Então, para eu fazer alguma coisa que faça uma enorme diferença do ponto de vista estatístico, do ponto de vista de evidência nessa população, eu tenho que fazer N's muito grandes. Agora, na hora que eu falo de monitorização hemodinâmica, por exemplo, em fratura de colo de fêmur, que é o que o Reino Unido tem como padrão, 100% dos pacientes são operados em até 6 horas, 100% dos pacientes têm monitorização hemodinâmica, 100% dos pacientes de fratura de colo de fêmur vão para a UTI, 100% são operados pelo melhor cirurgião e pelo melhor anestesista e 100% deles têm um modelo de cuidado que a gente chama dirigido para pacientes de alto risco. O que eles conseguiram? 35% de redução de mortalidade e quase 40% de redução no custo final desses pacientes. Então, assim, é um negócio monstruoso. Então, hoje, assim como a gente criou o SUS olhando para o NHS, está na hora de voltar e bater a porta neles de novo, assim como vai bater a porta da Ana para se qualificar melhor, está na hora de bater na porta do NHS e falar: o que vocês estão fazendo aí, amigão? O que vocês estão fazendo de novidade? O que está acontecendo aqui? Como é que vocês conseguiram fazer isso? Então, eu creio que a gente tem uma super oportunidade de aprender se a gente olhar para quem está fazendo melhor que a gente. Muito bom. Doutor Falcão, qual a mensagem que a gente pode deixar para quem gostou dessas provocações e pretende aí provocar as mudanças necessárias? Eu acho que é isso, a mensagem que a doutora Ana e o doutor Enes deixaram aqui, né? Vamos sair desses nossos 30 metros quadrados, vamos municiar de informações, que tem muitos desafios, de informações próprias, né? E vamos bater na porta, vamos provocar, porque muitas vezes quem está do outro lado, os gestores, não sabem nem o papel da anestesia. Nem tem ideia. Não sabe, não sabe. Então, se você não provocar essas pessoas, a gente nunca vai ter a oportunidade de sentar à mesa e conversar. E a gente precisa provocar, precisa mostrar qual é o nosso papel, a gente precisa mostrar qual é a nossa função, a gente precisa ir municiado de informações e ser... A mensagem final que eu quero deixar é: vamos ser vetor da mudança, vamos liderar esse processo. O paciente, o anestesiologista, ele trabalha com o paciente cirúrgico. A gente precisa fazer medicina perioperatória. Então, e a gente precisa liderar esse processo. E senão ele será liderado, né? Junto com outros líderes. Não estou dizendo liderar sozinho, né? Junto com outros líderes. Mas a gente precisa tomar esse passo e ser proativo. Muito bom. Agradeço muito a presença da professora querida Ana Maria Malik, do Dr. Enes Donizete Silva e do Dr. Luiz Fernando dos Reis Falcão, e a presença de vocês que estão nos acompanhando. Então vamos encerrar essa mesa agora e daqui a pouco voltamos com uma nova discussão.